Agora todo mundo sabe. Saiu na mídia. A profecia que a gente escondia atrás de palavras bonitas e sermões genéricos, agora está escancarada na internet, nas manchetes, nos comentários irônicos. A imprensa descobriu, ou fingiu que só agora descobriu, que os adventistas do sétimo dia creem que o Papa e os Estados Unidos da América são as duas bestas descritas em Apocalipse 13. Está lá. Está no livro que muitos de vocês nunca leram até o fim. Está na Bíblia que vocês dizem defender, mas evitam abrir nos capítulos mais incômodos. E agora? O mundo inteiro sabe no que você diz acreditar. E a pergunta que não quer calar: você realmente crê nisso? Porque é muito fácil ser adventista sentado no banco da igreja. É fácil dizer amém quando todo mundo diz também. É confortável citar Ellen White quando ninguém está prestando atenção de verdade. Mas agora estão rindo da nossa doutrina. E estão chamando a gente de seita. Estão dizendo que vivemos de paranoia, que vemos besta até na sombra. E o que você faz? Se esconde? Muda o discurso? Vai dizer que a profecia tem várias interpretações? Vai jogar fora o grande conflito e fingir que nunca foi orientado a entregá-lo? Vai negar esse livro aqui? Vai rasgar os capítulos que falam do papado como instrumento do inimigo? Vai censurar o que Ellen White escreveu e o significado real do Apocalipse? Dá medo de ser cancelado? Eu quero saber se você tem coragem. Coragem de falar a verdade, quando mentir seria mais seguro. Coragem de manter sua posição quando ceder significaria paz com o mundo. Coragem de defender o que você prega quando isso custar sua reputação. Porque não adianta você falar de sábado se não está disposto a perdê-lo por ele. Não adianta citar profecia se não tem preparo para enfrentá-la quando ela se cumprir. Não adianta dizer que crê no Apocalipse se a primeira zombaria te faz duvidar. A verdade, meu irmão, é que muitos de nós estamos despreparados. Temos Bíblia na estante, mas não conhecemos as Escrituras. Temos espírito de profecia nas prateleiras, mas não temos espírito de oração. Sabemos de cor a doutrina, mas não temos vida transformada. Falamos da marca da besta, mas vivemos como se o mundo fosse nosso lar. Entregamos o grande conflito, porque achamos bacana fazer isso com a galera quando não havia oposição. Mas e agora? Quantos de nós teremos coragem de encarar? Me responde uma coisa com honestidade. Você está pronto? Pronto para enfrentar o escárnio? Pronto para ser rejeitado pela sociedade, pelos amigos, pela família? Pronto para defender sua fé sem vergonha e sem disfarce, quando tudo ao seu redor te chamar de louco? Porque se não estiver, vai negar, vai trair, vai se esconder, vai fazer parte da multidão que vai dizer: nunca acreditei nisso. Vai ser um daqueles que na hora mais escura da história vai calar o nome de Cristo para manter o próprio conforto. O tempo da graça está acabando e muitos ainda brincam com a fé. Ainda vivem em cima do muro. Ainda se iludem achando que tem tempo. Mas me ouve, agora é a hora da preparação. Agora é a hora da reforma de vida, da consagração, da renúncia, da oração de madrugada, da lágrima sincera no quarto, da luta contra o eu. Porque no fim, só vai ficar de pé quem estiver de joelhos. Só vai resistir quem viveu cada dia como se fosse o último. Só vai falar com autoridade quem viveu a mensagem que pregava. E só vai entregar o grande conflito com ousadia quem teve coragem de viver esse conflito dentro de si primeiro. O mundo tá rindo da gente. A besta já está rugindo e Deus está perguntando: você vai ser covarde ou fiel até o fim? E se você ainda está aí ouvindo, então me escuta mais um pouco. Porque não basta saber o que está vindo. Não basta entender Apocalipse 13. Não basta ter o livro. Não basta se emocionar com uma pregação. Se a sua vida não mudar a partir disso, você vai cair igual a quem nunca soube de nada.
É agora que eu quero te falar de algo mais sério ainda. Mais urgente, mais decisivo, mais esquecido. Reforma e reavivamento. Duas palavras que a gente repete em congressos, imprime, em faixas coloca em temas de semana de oração, mas que raramente pratica de verdade. Irmão, irmã, eu te pergunto com toda sinceridade, que lugar Deus tem na sua rotina? Quanto tempo do seu dia você entrega a Ele, em comparação com o tempo que gasta no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, no noticiário, nos rios, no futebol, nas novelas, nas conversas jogadas fora? Sabe por que muitos de nós vamos cair? Não vai ser por falta de informação, vai ser por excesso de distração. Acorda, o diabo não precisa te fazer um ateu, ele só precisa te manter ocupado. Ocupado demais para orar, ocupado demais para estudar a Bíblia, ocupado demais para buscar a Deus enquanto ainda há tempo. Acorda. Você não vai resistir só com o que sabe. Você só vai resistir com o que vive. E para viver uma fé firme, você vai precisar de uma vida de comunhão como nunca teve antes. Acorda, adventista. Você não está mais em tempo de ser morno, de orar 5 minutos e dizer que já buscou a Deus, de abrir a Bíblia aleatoriamente e achar que leu algo para alimentar o espírito. Você precisa mergulhar. Você precisa buscar como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Você quer um reavivamento de verdade? Então, escuta esse chamado agora. Comece todos os seus dias com Deus. A primeira hora do seu dia tem que ser sagrada. Antes de qualquer mensagem no celular, antes do café, antes de conversar com qualquer pessoa, antes de abrir o e-mail, antes de tudo. Comece com Deus, ore. Mas ore de verdade, sem pressa, sem distração. De joelhos, com sinceridade. Fale com Deus como quem fala com o único que pode te salvar. Estude, mas estude com profundidade. Estude a Bíblia, estude o Apocalipse, estude o livro de Daniel. Estude o grande conflito. Marque, anote, entenda, memorize, medite. Encha sua mente com a verdade antes que o mundo encha ela com mentira. Porque se você não fizer isso, se você continuar vivendo como vive hoje, me perdoa a franqueza, mas você não vai aguentar. Você vai negar sua fé. Você vai se envergonhar da profecia. Você vai se esconder. Você acha que está firme. Mas se sua vida de oração é fraca, você está à beira de cair. E se você duvida disso, olha para Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Santo, puro, sem pecado. E ainda assim ele orava por horas. Orava de madrugada. Orava antes do sol nascer. Orava antes de qualquer milagre. Orava antes de cada decisão. Orava com lágrimas, com jejum, com entrega. E você, com seus pecados, com suas fraquezas, com seus medos, vai tentar viver com 5 minutos de oração rasa? Se Jesus, sendo perfeito, dependia de oração profunda, como você acha que vai sobreviver sem ela? Irmão, você não está mais em tempo de espiritualidade rasa. Não dá mais para viver de culto em culto, esperando o próximo sábado para buscar a Deus. Não dá mais para viver de pregador em pregador, esperando alguém te alimentar. Você tem que buscar por si mesmo. Você tem que cavar. Você tem que clamar. Você tem que chorar diante de Deus se for preciso. Mas você tem que buscar. Se não for agora, quando? Quando você estiver no aperto. Quando o decreto vier. Quando não puder mais carregar sua Bíblia. Quando for proibido falar de Apocalipse 13. Se você não aprender a se firmar agora, você não vai conseguir resistir lá na frente. E Deus não vai derramar poder sobre um povo que não ora. Deus não vai fortalecer quem vive dividido. Deus não vai selar quem vive distraído. O que Ele espera é um povo limpo, sério, consagrado. Um povo que coloca Ele em primeiro lugar. Então eu te desafio a começar amanhã. Não, eu te desafio a começar hoje. Hoje mesmo, hoje à noite.
Dobrar os joelhos como você não fazia há tempos, abrir a Bíblia com reverência, fazer um plano de leitura, cortar o que te afasta de Deus, jejuar, se quebrantar, buscar. Esse é o chamado. Não para um evento, não para uma campanha. É para uma vida inteira. Se você não levar isso a sério agora, você vai lembrar dessas palavras quando for tarde demais. E aí só vai restar o arrependimento. Mas se você aceitar esse chamado hoje e colocar Deus como prioridade real, você vai estar entre os poucos que vão ficar de pé quando o mundo inteiro se curvar. Agora que você entendeu que precisa de uma vida de oração e comunhão, deixa eu te falar de um outro campo que tem sido completamente ignorado, até mesmo ridicularizado dentro da própria igreja. O cuidado com o corpo, a santificação dos hábitos, a purificação da mente e do estômago. É isso mesmo que você ouviu. Estômago. Porque tem muito adventista que ora, mas ora de barriga cheia de carne, refrigerante, chocolate e café. Ora de olhos fechados e intestino inflamado. Ora pedindo o Espírito Santo enquanto alimenta a carne. Literalmente. Escuta. O céu não vai selar um povo que despreza a luz. E a luz da reforma de saúde é clara, direta, urgente. Ellen White escreveu isso com todas as letras. A mensagem da reforma de saúde é parte do Evangelho eterno. É parte da preparação para o tempo do fim. E você diz que acredita em tudo, mas ainda toma café para acordar, ainda come carne como se fosse normal, ainda acha que chocolate é terapia, ainda corre atrás de fast food depois do culto, e chama isso de comunhão. Mas eu vou te dizer a verdade. Glutonaria também é pecado. Desprezar a saúde também é rebeldia. O alimento que entra pela sua boca influencia o pensamento que sai da sua mente. Se você quer discernir o engano, nos últimos dias precisa ter a mente limpa. Se quer ouvir a voz de Deus, precisa deixar de ouvir o grito dos estimulantes que você venera. Café não é bênção, é veneno. Carne não é força, é carga emocional, hormonal e espiritual. Chocolate não é antidepressivo. Comunhão com Deus é. O seu consolo não pode vir de uma sobremesa. Sua paz não pode vir de um sabor. Você não precisa de um bombom. Você precisa do Espírito Santo. Sabe por que muita gente está fraca espiritualmente? Porque o corpo está intoxicado, o fígado sobrecarregado, o intestino preso, o sangue espesso, a mente confusa. E depois ainda pergunta: por que não sinto Deus? Porque Ele não fala alto no meio do barulho que você colocou dentro de si. Você não precisa de mais remédio. Você precisa parar de adoecer com o que chama de comida. Você não precisa de mais entretenimento. Você precisa de silêncio, simplicidade e jejum. Tem muito adventista que fala contra a Babilônia, mas se alimenta como ela. Critica a besta, mas come com o mundo. Fala de purificação do santuário, mas não purifica o templo do Espírito Santo, que é o próprio corpo. Me diz, você acha mesmo que vai ter forças para recusar a marca da besta? Se não tem coragem de recusar uma Coca-Cola? Se não consegue dizer não para um churrasco? Se não consegue ficar uma semana sem açúcar? Esse não é um detalhe, irmão. Isso é parte da preparação final. Você precisa se purificar por completo. Corpo, mente e espírito. Você precisa parar de fugir da luz. A reforma de saúde não é um plus. É parte da armadura. É parte da resistência. É parte do selo de Deus. O inimigo está usando comida para te manter fraco. Ele quer que sua mente esteja tão agitada, tão ansiosa, tão dopada de açúcar e cafeína, que você não consiga nem focar num capítulo inteiro da Bíblia. Acorda. Não tem como ter reavivamento sem reforma. Não tem como ter poder espiritual sem renúncia física. Não tem como ser templo do Espírito com o altar sujo de gordura. Você quer o selo de Deus? Então viva como um selado. Você quer ser reconhecido pelo céu? Então mostre que sua vida é totalmente consagrada, até nos detalhes do prato.
Abandona o que destrói teu corpo. Deixa o que te vicia. Para de se enganar dizendo que é só um pouquinho. A verdade é que esse pouquinho tem roubado tua sensibilidade espiritual. Profecia não vai ser enfrentada com estômago inchado. A perseguição não vai ser vencida por quem vive dependente de estímulo artificial. O tempo do fim exige um povo limpo, sóbrio, disciplinado, consagrado em tudo, até no que come. Então eu te pergunto, até quando você vai usar a graça como desculpa para continuar se destruindo? Até quando vai achar que Deus entende? Deus entende sim, e justamente por isso Ele mandou a luz. E agora que ela chegou até você, você vai ignorar? Deus está chamando um povo que vai glorificá-lo em tudo. Um povo que vai brilhar no rosto, na fala, no comportamento e no prato. Você vai ser esse povo? Ou vai continuar adorando a Deus com palavras e adorando o próprio paladar com os atos? A escolha é sua. Mas te aviso com amor e com verdade. Sem purificação do corpo e da mente, você não vai suportar o que vem. Sem domínio próprio, você não vai resistir. Sem reforma de saúde, você vai adoecer física e espiritualmente. E vai cair. Mas se você aceitar, se você largar esses hábitos, se você buscar força em Deus para abandonar tudo o que te prende, você vai estar entre os poucos que vão brilhar como luz do mundo. Você vai ser forte. Você vai ser lúcido. Você vai ser cheio do Espírito. A decisão é agora. A entrega é hoje. O tempo acabou. Purifique-se, ou será vencido. Negue a si mesmo, ou negará a Cristo. Você já ouviu verdades fortes aqui hoje. Mas o que eu vou te dizer agora talvez seja o mais difícil de ouvir. E ao mesmo tempo, o mais urgente. Porque Ellen White viu. Ela viu a cena que está prestes a se repetir na nossa geração. Ela viu o que vai acontecer com muitos que hoje estão sentados nos bancos das igrejas, mas que não estão preparados espiritualmente. E ela escreveu assim: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz. E, em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Homens de talento e maneiras agradáveis que se haviam já regozijado, na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. O Grande Conflito, página 608. Você entendeu? Ela não falou de ímpios. Ela falou de uma classe numerosa que professava fé. Adventistas. Gente que falava da terceira mensagem angélica. Gente que conhecia o sábado, Apocalipse 13, a besta, a imagem da besta, mas que nunca foi santificada pela obediência à verdade. Não basta conhecer a profecia, é preciso viver a santidade que ela exige. Porque quando a pressão vier, quando os tribunais forem reais, quando o decreto cair, esses que hoje estão do nosso lado vão cruzar a linha. E sabe o que eles vão fazer? Vão usar os dons que Deus lhes deu para trair a igreja, mentir sobre os irmãos, falsificar acusações, ativar a máquina do ódio. E Ellen White não para por aí. Ela também escreveu isso aqui, numa das declarações mais fortes que eu já li em toda a vida. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso, e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será nossa prova. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros,
coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Testemunhos Seletos, volume 2, página 31. Você consegue ouvir isso? Essa será a nossa prova. Não será no sábado de manhã com a igreja cheia. Não será na semana de oração com tudo preparado. Não será no congresso com música e emoção. Será quando a religião de Cristo for mais desprezada. Quando a lei de Deus for zombada. Quando o mundo inteiro te apontar o dedo. E quando os teus irmãos te abandonarem. Vai ter que tirar calor da frieza dos outros. Vai ter que tirar coragem da covardia alheia. Vai ter que tirar lealdade do meio da traição. Isso não é poesia, é realidade profética. Você está pronto para isso? Você está sendo santificado pela obediência à verdade? Ou só está se acostumando com ela? Você tem fome da palavra? Ou vive de vídeos e posts? Você ora de madrugada como Cristo fazia? Ou vive ocupado demais com trabalho, séries, redes, mercado, política, rotina? Porque se você não se consagrar agora, você vai negar depois. O tempo da preparação é agora. Não é quando a porta se fechar. Não é quando a igreja for invadida. Não é quando o decreto for lido. É agora. Hoje é o dia de se ajoelhar com lágrimas, de renunciar hábitos, de apagar perfis que te afastam de Deus, de jogar fora a carne, o café, o chocolate da alma, de limpar o templo do espírito, de cortar os laços com Babilônia, de rasgar o coração, de clamar como nunca. O céu está chamando os fiéis. A última chamada está sendo feita. Você vai se entregar agora, ou vai ser contado entre os que vão trair depois. Eu não sei quantas oportunidades mais você vai ter, mas essa você tem. E ela está diante de você agora. Deus está te chamando para ser fiel quando a maioria for infiel, para brilhar quando o mundo estiver em trevas, para defender o sábado quando ele for pisado, para ser mártir se for preciso, mas não ser mais um covarde. Levante, ore, rasgue o coração, peça força, peça ao Espírito Santo, comece uma nova vida hoje, ou você será deixado para trás. E quando Cristo voltar em glória, que ele não encontre em você mais um traidor, mas sim um servo fiel, com a Bíblia na mão, o coração limpo e o nome no livro da vida. A decisão é agora.